Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam quietinhos dentro de casa e bem se precavendo do vírus, contra o vírus, né? Pessoal, nós vamos continuar lá na página 140, no livro de gramática. Eu tinha falado que o exercício número 1 eu iria fazer depois, né? Eu já fiz os outros exercícios, mas que para o exercício número 1 eu precisaria da lousa, né? E isso é verdade, preciso montar tudo isso daqui. Então eu gostaria, peço para vocês montarem aí no caderno um quadro igual a esse, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Essas palavras aqui, pessoal, elas foram retiradas do texto. Então, relembrem vocês que o texto da página 139 do livro, ele fala sobre o uso do diminutivo, né? Então ele fala assim, que o carioca muitas vezes usa o diminutivo, quando na realidade não é diminutivo. Mas isso não é só carioca, né? Isso também nós falamos. Quando você fala assim, ai, aquele menininho é tão lindo, às vezes na realidade ele é terrível, ele é muito chato, ele é muito arteiro, mas você fala assim, menininho e lindinho, né? Então não é só uma característica dos cariocas. O texto enfatiza aqui que para os cariocas muitas vezes eles falam assim, eu vou num barzinho, ou o nome do bar é barzinho. Na realidade é um bar com 3 andares, né? Então, nem sempre o diminutivo, tanto para os cariocas quanto para nós, enfim, na língua portuguesa, nem sempre o diminutivo dá característica somente de coisa pequena. O diminutivo pode, muitas vezes, significar exatamente o contrário. Minha mãe cozinhou uma panelinha de feijão. Você chega lá, são 5 quilos de feijão, aquele feijão gordo com carne calabresa e um monte de coisa, né? Então, o exercício pede para você, primeiro, copiar essas palavras que estão no texto. Então, essa daqui é só para copiar a primeira coluninha, ou seja, o substantivo no diminutivo do jeito que ele aparece no texto. Então, lá no texto ele está escrito assim, ó. Sambinha, festinha, cineminha, gatinha, chopinho e patricinha. Então, patricinha aqui com letra minúscula, né? Porque é como se fosse uma gíria, uma linguagem informal. Se fosse o nome próprio, Patrícia, estaria com letra minúscula, né? Aqui é uma gíria, né? Ela é uma patricinha. O que quer dizer? Uma menina cheia de dengos, né? Uma menina enjoadinha. Radical é a parte da palavra que não muda, tá? Então a palavra pode estar no aumentativo, no diminutivo, no singular, no plural, no masculino ou no feminino, que o radical vai ser sempre o mesmo. Deixa eu terminar de completar com um tracinho aqui, para mostrar que a palavra tem continuação, né? Então, o radical de samba, festa, cinema, gato, chope e patricinha. Então, a parte da palavra que não muda chama-se radical, tá? Então, esses são os radicais dessas palavras aqui, bom? Aí o exercício pede também para você colocar um sufixo, para você mostrar, para você identificar qual é o sufixo que mostra que está no diminutivo. Então aqui está fácil, né? Então até aqui você tem o radical, né? E aqui você tem o sufixo no diminutivo, mesma coisa. Radical, sufixo. Radical, sufixo. Radical, sufixo. Radical, sufixo. E radical, sufixo. Com o radical você pode formar outras palavras, né? O sufixo diminutivo aqui mostra alguma coisa pequena. Então, sambinha, festinha, cineminha, gatinha, gatinho, patricinha. Então veja, é característica do diminutivo da nossa língua ter a terminação em inha ou inho. Então, as palavras da nossa língua no diminutivo são terminadas em inha ou inho. Se eu quiser fazer além do diminutivo ou plural, aí eu vou acrescentar S. Sambinhas, festinhas, cineminhas, gatinhas, chopinhos e patricinhas, certo? Agora, a última coluna aqui pede para você acrescentar o mesmo substantivo no grau normal. Ou seja, qual é o grau normal de sambinha? Como fica a palavra sambinha no grau normal? Samba. Como fica a palavra festinha no grau normal? Festa. E cineminha no grau normal? Cinema.
Gatinha vai ficar gata. Por que gata no feminino? Porque aqui já está no feminino, entendeu? Então você conserva aqui no feminino. E chope. Assim, tá? Chope, chopinho. Vai falar chopes, né? Tem gente que fala assim, me vê um chopes e 2 pastel de carne. É uma piadinha, né? Na realidade a palavra é chope e 2 pastéis. Então, chope é no singular, pastel que vai para o plural, tá? Chope e Patricinha, aí eu vou colocar Patrícia, né, com maiúscula, porque é um nome próprio. Certo? Então, mais um minutinho para vocês copiarem. Esse quadro aí está lá na página 140, é o exercício 1. E é legal esse quadro para você perceber qual é o radical da palavra, que com esse radical aqui você forma muitas outras palavras. Sambar, festança, cineminha, cinemão, gatinha, engatinhar. Você pode colocar um prefixo aqui e formar uma outra palavra. Com esse prefixo aqui você pode colocar chopão. Agora com Patrícia, né, esse prefixo aqui só vai dar para Patricinha mesmo. Não é? Aqui o exercício mostra também que na nossa língua o diminutivo ou ele é terminado em inha ou ele é terminado em inho. E ali a última coluna, como é que fica essa palavra no grau normal, ou seja, sem ela estar no diminutivo. Como que ela é feita sem, como ela é escrita sem que esteja no diminutivo. Samba, festa, cinema, gata, chope e Patrícia. Vou relembrando, né? Patrícia que veio para o maiúsculo porque é um substantivo próprio. Patricinha que está com minúsculo porque é uma gíria, né? Uma palavra nova na nossa língua que se refere a moça enjoada. Moça enjoada é uma Patricinha. Sem problemas, pessoal? Tá? Então, exercício 1 feito. Na aula ao vivo de segunda-feira, dia 6, nós fizemos os exercícios de 2 até o 9, tá? Agora nós vamos continuar com o exercício 10, 11 e 12. Mas para isso precisa ler o quadrinho primeiro. Então, texto 2. Esse tempo nublado aumenta o frio. E aí, o amiguinho dele, eu não acho. Ah, que coisa mais linda o anjinho, né? Na parte de baixo da terra, onde nós aqui, pobres mortais, ficamos, você tem o Cascão e o Cebolinha morrendo de frio, né? O Cascão tá até usando aí um cachecol. Quais são os recursos visuais que mostram que eles estão com frio? Recursos visuais, aqueles que não usam a palavra, né? Então, para mostrar que está frio, nós temos aí o recurso visual das nuvens escuras, mostrando que pode ser tempo de chuva, pode ser tempo de frio. Nós temos o fundo lá, né, com uma cor meio rosada. Se fosse um dia de sol, estaria em cor amarela, na cor laranja. E como recursos visuais, nós também temos aí os 2 personagens com os bracinhos, né, mostrando frio, eles estão com frio. Esses risquinhos que mostram o movimento de fazer e essas gotinhas também que mostram o desespero. Então veja, além dos recursos verbais são as palavras estão no balão, tá? Então além dos recursos verbais, nós temos também no quadrinho, na charge, no cartoon, os recursos visuais. Às vezes os recursos visuais são até mais importantes do que os recursos verbais, tá bom? Então, agora o que nós temos de palavras aí? Esse tempo nublado aumenta o frio, tá? Então o frio aí, característica da fala do Cebolinha, que troca o R pelo R, né? E lá no comecinho, aquele lá, na realidade ele seria assim, né? Uma onomatopeia para explicar, para mostrar aí que ele está com frio. Mas como o Cebolinha ele tem a dificuldade com a letra R, então o autor aí colocou a letra L. Se tivesse assim, sem problemas. Aí no segundo quadrinho, que é tão importante também, porque no segundo quadrinho que a gente vê o final da história, né? O anjinho fala, eu não acho. Por quê? Porque o anjinho está acima das nuvens, né? E ele acima das nuvens encontrou o quê? O sol. E ele está lá tranquilamente na sua esteira, tomando um suquinho e tomando o seu sol, tranquilo da vida, tá? E a carinha do sol combina com a carinha dele, né? Os 2 sorrindo. Sem problemas? Então vamos.
Exercício 10, você coloca aí no seu caderno a data de hoje, né? 7 de julho, página 141, exercício 10. Então vamos lá. O ultra super moderno apagador, olha, ele é tecnologia de ponta. De ponta mesmo, né? Então vamos lá. Então coloca lá no caderno, página 141, exercício número 10. Na história, como estava o clima abaixo e acima das nuvens? O clima era o mesmo? Não, o clima estava de que forma? Diferente, né? Você pode até completar a resposta aí, né? Acima das nuvens o clima estava ensolarado. Abaixo das nuvens o clima estava frio, sem sol, nublado, né? 11. Como se explica a diferença de opinião entre Cebolinha e Cascão de um lado e o Anjinho do outro? Como que eu explico que embaixo o Cebolinha e o Cascão estão com frio e o Anjinho lá em cima está lá tranquilão tomando sol? Por quê? Por que essa diferença? Porque um está acima das nuvens. Quem é que está acima das nuvens? E o outro, e os dois abaixo delas. Um está em cima, tá? E o outro está abaixo. O Anjinho está lá em cima e o Cebolinha e o Cascão embaixo. Essa é a diferença. Certinho? E tem mais um detalhe também. Se ele está... As nuvens aí fazem o papel de bloquear, né? Vamos colocar isso também. E as nuvens bloqueiam o sol. Isso, por isso que não está quente na Terra. 12. Como isso se aplica em nossa vida? E agora, hein? Será que existem pessoas que não têm a mesma opinião que a nossa? Sim, né? Por quê? Porque o ponto de vista delas é diferente. Então, lá o Anjinho, de onde ele está, ele tem um ponto de vista. De onde o Cebolinha e o Cascão estão, eles têm outro ponto de vista. Então, os pontos de vista mudam de acordo com o lugar em que a pessoa está. Isso, olha que resposta bonita vai ficar no caderno. O ponto de vista, ou seja, a sua opinião, né? Muda de acordo com o lugar em que a pessoa está. Ou seja, aí vem a questão da empatia, né? Vou até colocar a palavra aqui que ela é muito bonitinha. Empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, quando você se coloca no lugar de uma outra pessoa, você consegue ter o mesmo ponto de vista dela. Então, por exemplo, muitas vezes você fala assim, o morador de rua está lá porque ele é um preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele quer viver só de esmola. Então, esse é o seu ponto de vista, essa é a sua opinião, tá? Pode ser não, provavelmente, né? O ponto de vista do morador de rua, a opinião do morador de rua não seja bem essa. Ele pode falar assim, olha, não estou aqui na rua porque eu quero. Foi uma série de fatores que me levaram a escolher a rua, que não me deixaram outra opção. Então aí é uma questão de opinião de acordo com o lugar em que a pessoa está. Quem está dentro de uma casa tem uma opinião diferente de quem mora na rua, tá? Aí, onde entra a empatia aí? A empatia entra na tentativa de você se colocar no lugar do outro
para você ver o problema do outro, né? Então tá. Exercício 3. Vamos ver o que isso tem a ver com português agora, né? A partir das palavras que se seguem, forme famílias de 3 palavras, mantendo os mesmos radicais, usando para isso desinências, vogais temáticas e prefixos ou sufixos. Esse exercício é muito legal. Esse exercício pede para você colocar palavras que tenham o mesmo radical, aí você vai mudar o finzinho chama-se desinência, você vai mudar as desinências e conseguir uma palavra nova. Isso chama-se família de palavras, ou um nome mais bonito ainda, termos cognatos, palavras que pertencem à mesma família. Então, com a palavra chuva, o que é que eu posso formar? Eu posso formar chuvisco, o que mais? Eu posso formar chuvarada, e eu posso formar chuvinha. Então, o que acontece aqui, ó? Você tem o mesmo radical, tá? Até aqui não muda, mas dependendo da desinência, dependendo do finalzinho, você consegue uma palavra nova, porque você acrescentou, olha que o exercício fala, mantendo os mesmos radicais, certo? O mesmo radical. E usando para isso desinências, vogais temáticas, prefixos ou sufixos. Aqui nós colocamos sufixos porque estão no final da palavra, né? Se fosse no comecinho da palavra, seria prefixo. Que palavras eu posso formar com lama? Eu posso formar lamaçal. Eu posso formar enlameado ou enlameada e enlamaçar. Olha só. Então, se você cair no lamaçal, olha aqui o radical. Radical e radical. Ou seja, a parte da palavra que não muda, tá? Lamaçal é muita lama. Enlameado é o jeito que você fica se você cair na lama. Fica enlameado, tá? E enlamaçar é a ação. A ação de cair dentro da lama é enlamaçar. Aí você vai ficar enlameado. Letrinha C. Qual é a palavrinha aí? Lua. O que é que eu posso formar com a palavra lua? Posso formar luar, enluarado. Posso formar o diminutivo, luazinha. Então vamos lá ver. Com a palavra lua, eu posso formar luar, tá? Eu posso formar enluarado. E posso formar luarento. Ó, uma palavrinha que quase ninguém usa, mas existe, tá? E aí você vai ter o prefixo em aqui, para você formar uma palavra nova, tá? Você tem o radical aqui. E as palavras aqui, olha, você tem sufixo. Olha que interessante nessa palavra. Você tem um radical, você tem um prefixo e um sufixo também. Tá? Olha aqui. Aqui você tem só sufixos. Aqui você tem um prefixo e um sufixo. Isso quer dizer que a gente pode formar uma palavra nova com um acréscimo de prefixo, né? Ou com um acréscimo de prefixo e de sufixo. Letrinha D. Noite. Que palavras eu posso formar com a palavra noite? Então eu posso formar um diminutivo, noitinha. Eu posso formar o verbo anoitecer. O que mais que eu posso formar? Eu posso formar noitada, ou seja, quando você participa de uma festa e fica acordado a noite inteira, você vai participar de uma noitada. Olha aqui, o radical, tá? E aqui você tem o quê? Sufixo, sufixo e sufixo. E aqui você, além do sufixo, você tem um prefixo. Certo?
E. Perfeito. Que palavra eu posso falar com perfeito? Você pode formar o contrário com imperfeito. Você pode fazer perfeição. Tá? E você pode também ter o verbo. O verbo é aperfeiçoar. Então, de novo, vamos lá pegar uma caneta colorida e vamos ver qual é o radical. Ó, até aqui. Esse aqui até aqui. E esse aqui, ó, até aqui também, tá? O que você tem depois? Você tem acréscimo de prefixos e acréscimo de sufixos para formar uma palavra nova. Letrinha F. Real. O que você pode formar com real? Você pode formar o oposto de real, é irreal. Você pode formar o advérbio realmente, tá? Então aí você tem aí duas palavrinhas que você pode formar com real. Vamos lá. Então você tem lá realmente, realidade e você pode ter também irrealidade. Você pode também ter irreal, né? Vamos destacar aqui o que você tem, ó. Sufixo, sufixo e aqui prefixo e sufixo. Certo? Letrinha G. O que é que você pode formar com vento? Ventania. O dia hoje está ventoso. E você pode ter um vento pequeno, que é um ventinho. Então, olha lá. Sufixo, sufixo e sufixo. H, o que tem aqui no H? Campo. O que é que você pode formar com campo? O lugar onde você vai acampar é um acampamento. Uma cena no campo é uma cena campestre. E você tem também o verbo de acampamento, que é acampar. Então veja, o radical é esse aqui, né? Até o P. C-A-M-P, C-A-M-P. Algumas dessas palavras usaram prefixo, outras usaram sufixo. Então nós podemos ter palavras novas, formar palavras novas a partir de um radical e o acréscimo de prefixos ou de sufixos. E ferro, o que é que eu posso formar com ferro? Eu posso formar a profissão ferreiro, tá? Eu posso formar ferradura ou algo que é pregado com ferro, ferrado. E na última, terra. Terra eu posso formar terreiro. Eu posso formar o verbo enterrar. E posso formar também o verbo aterrar. São bem parecidos, né? Enterrar com aterrar. Agora vamos ver aqui, ó, em ferreiro. Você tem aqui o radical e o sufixo. Radical e sufixo. Radical e sufixo. Então formou 3 palavras novas a partir desse radical. Ferreiro, ferradura e ferrado, tá? E terra. Com terra eu tenho aqui o radical e o radical. Que palavras novas eu pude formar? Terreiro, acrescentei sufixo. Enterrar, acrescentei um prefixo e um sufixo. E aterrar, eu também coloquei um prefixo e um sufixo, certo? Então esse exercício é muito bom para expansão de vocabulário, para você ver que palavras novas podem ser formadas na nossa língua com acréscimos de prefixos e sufixos. Olha aqui, prefixo, 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 prefixo e prefixo. E sufixo, sufixos tem um monte, né? Aqui, 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 né? Olha aqui, oso, inho, mento, este, todos esses são sufixos, certo? Eu vou parando por aqui então, até a próxima.